Eu sou uma entusiasta, vou ser bem metida besta aqui, porque o Paraná é o estado com o maior número de registros no consumidor.gov. Proporcionalmente à população, ganhamos de São Paulo de lavada, e eu venho para São Paulo para falar isso, né? Estamos assim muito acima de São Paulo, considerando, claro, a população. Mas, por outro lado, eu fico muito, muito, muito triste porque o consumidor não conhece o consumidor.gov. Está funcionando? O consumidor ainda não conhece o consumidor.gov. É muito fácil a gente constatar isso. Basta que vocês façam, todos vocês, uma reunião com seus amigos em casa e, no meio do jantar, perguntem. Todo mundo aqui conhece o consumidor.gov? E vocês vão se surpreender negativamente, porque a maioria das pessoas ainda não conhece. Nós temos 1.800.000 registros no consumidor.gov desde 2015, quando ele foi disponibilizado, 2014, quando ele foi disponibilizado. Estão cortando mesmo. Cadê o Jax? Jax, não querem que eu fale. Agora vai. 2014, 27/6/2014, Copa do Mundo, né? Aquela que a gente ganhou de 7-1. O que acontece? Nós temos 1.800.000 atendimentos desde então. Só os PROCONs integrados, ou os que utilizam o SINDEC, fizeram no ano passado 2.300.000 atendimentos. Significa dizer que nós estamos negando ao cidadão a possibilidade de resolver a sua vida, porque a plataforma ainda não chegou nas suas mãos. Então, eu quero ouvir de vocês qual é o desafio. Quais são os melhores caminhos para fazer esse instrumento tão relevante chegar na mão de todos os cidadãos desse país, os 5.000 e poucos municípios que nós temos aqui? Eu acho que não tem uma bala de prata, né? Eu tenho visto, do ponto de vista do mercado, que é a posição de onde eu estou, um esforço muito grande para disseminar o consumidor.gov. Lá na Qualicorp, nós, recentemente, incluímos na nossa página, né, na nossa página da empresa, nas orientações aos consumidores, uma delas é o apoio nosso ao consumidor.gov, e conceitualmente com link para o cliente, inclusive, já poder acionar ali diretamente. Eu acho que uma outra maneira que as empresas podem contribuir sempre é resolver de verdade as questões que vão para o consumidor.gov, né? Eu lembro que, quando estava no Estado, muitas empresas, sabe, Luciano, falava assim para mim, não, os consumidores vão para o PROCON porque o PROCON é famoso, né? Então, como o PROCON é famoso, ele vai direto no PROCON e não me procura. Não é bem verdade, né? Na verdade, muitas vezes procura, ou procurava, e não encontrava ali a solução adequada, e nem muitas vezes aquilo que acalentava a dúvida, a ansiedade, e até resolvia o problema dele. Então, hoje nós estamos num caminho inverso, nós precisamos mostrar para os nossos consumidores que a nossa resolutividade, seja ela nos nossos canais, que também é obrigação nossa de fazer, é uma alta resolutividade no consumidor.gov. Porque eu acho que isso é uma maneira de ajudar o Estado a promover a plataforma, não é? Porque aí o Poder Judiciário, o Poder Executivo e todo o Ministério Público vão dizer, olha, quem está aqui está efetivamente, não está protocolarmente, está realmente evitando a judicialização. Então, acho que, assim, para responder aqui da posição de onde eu estou, como executiva de clientes de uma empresa, é isso, é ampliar a divulgação e ter alta performance na plataforma, né? Entender que é uma chance que o Estado e que o consumidor estão oferecendo para você se conciliar com ele antes de uma eventual ação judicial. Essa questão de como incentivar o GOV é um ponto interessante que a gente tem realmente a analisar dentro das nossas empresas, né? Eu vou dar só alguns números para até entender a importância que o GOV vem assumindo dentro da Claro Brasil.
e a Juliana sabe bem, a gente já conversou muito sobre isso, enquanto a marca NET, a gente até relutou um pouco a entrar no Gov, com a Claro a gente entrou desde o primeiro momento, mas também a partir do momento que entramos, a gente observa uma evolução muito positiva. Enquanto a gente reduz mais de 30% reclamações em PROCONs, em Anatel, enquanto a gente reduz mais de 30% os nossos processos na esfera judicial nos 2 últimos anos, a gente dobra o número de atendimentos dentro do Gov nesses 2 últimos anos. E com índices de resolução acima de 90%. Né? Então, é uma plataforma que, bem trabalhada, traz um resultado muito positivo para as empresas, as organizações. Agora, até pegando um gancho no painel que teve aqui ontem, falando um pouco dos valores que a gente tem. Eu acho que um dos grandes problemas, e aí como sociedade que a gente vive, né, infelizmente a gente ainda vive numa sociedade da desconfiança. A empresa está ali para sacanear o cliente está querendo se aproveitar das empresas e, na visão do poder público, a empresa só quer saber do dinheiro. Enquanto a gente tiver uma mentalidade da desconfiança, a gente não consegue melhorar esse nosso cenário de relacionamento. A gente precisa investir muito numa propaganda positiva, de confiança, de que as empresas querem resolver os problemas dos seus clientes, os clientes querem usufruir da melhor maneira possível dos produtos de cada uma das nossas empresas, e o poder público exige para regular esta relação de uma forma saudável. Eu também sou entusiasta do consumidor.gov, particularmente. O Bradesco é um entusiasta e eu posso falar até pelo setor financeiro. O setor financeiro também o é. Desde o surgimento do consumidor.gov lá em 2014, a gente já enxergou no consumidor.gov uma ferramenta importante de mediação de conflito e também preventivo de ações judiciais. Esse entusiasmo foi compartilhado de forma imediata, tanto que já no primeiro ano o Bradesco disponibilizou na página principal do nosso site, né, um link para o consumidor.gov, orientando o nosso cliente sobre essa ferramenta e sobre a importância dessa ferramenta, já nesse primeiro ano aí de nascimento. E a gente, em todas as nossas ações, e eu não vou falar tão só pelo Bradesco, mas também pelo setor financeiro como um todo, em toda oportunidade, a gente, enquanto setor ou enquanto banco, a gente está divulgando o consumidor.gov. No último dia 15 de março, dia do consumidor, Bradesco, Santander e Itaú foram às redes sociais exaltar o consumidor, exaltar o dia do consumidor e também falar do consumidor.gov, da importância dessa ferramenta. A gente tem toda uma esteira de divulgação para esse ano, e agora no mês de abril a Febraban lançou o primeiro vídeo, que foi o Ouvidoria e Você, em que a gente explica para o nosso cliente bancário, ou não bancário, só usuário, né, das nossas agências, toda a sistemática e todos os pontos de atendimento de reclamação internos e também do consumidor.gov. Então, a gente divulga isso das diversas formas. Uma outra maneira que a gente divulga também, alguns clientes que recebem as nossas respostas de reclamação por carta ou por e-mail, ou muitas vezes de uma outra forma digital, nessa resposta a gente também, de alguma forma, está falando do consumidor.gov como um canal de recorrência sempre que ele precisar. Então, a gente tem toda uma esteira de divulgação e toda oportunidade que a gente enxerga, a gente está falando do consumidor.gov lá no Bradesco. Mas você tem razão. Quando a gente compara os números, por exemplo, os números de reclamações do Bradesco, por exemplo, os números do consumidor.gov são muito pequenos, perto do número de atendimentos e de reclamações que a gente recebe. A gente precisa potencializar, divulgar esse canal, que é um importante instrumento de solução de conflito. A nossa companhia sempre teve uma crença nessa ferramenta. A gente acha que ela é fundamental. A gente sabe que a gente precisa, a gente está aqui num
no evento que preza a era do diálogo, a gente precisa dialogar, ninguém quer tratar mal o seu consumidor. É lógico, todo mundo sabe, a gente lida, no nosso negócio principalmente, lida com pessoas o dia inteiro, não que seja diferente dos outros colegas que aqui estão, mas o nosso negócio tem uma outra peculiaridade. Eu tenho o cliente, o meu consumidor, perante o meu representante da empresa. Então, a possibilidade de um encaminhamento mal feito na loja, algo não resolvido perfeitamente, gerar uma insatisfação. E a gente busca hoje no Brasil, a gente ouve o tempo inteiro falar que nós temos que desafogar o judiciário, a gente tem que buscar caminhos mais rápidos de resolução de N outras questões. A gente vive falando em simplificação, dando outros exemplos, simplificação tributária, desburocratização. Aqui nós temos uma ferramenta que vai exatamente ao encontro disso, que é para buscar esse caminho que a gente precisa, sim, de alguma maneira, fazer com que ela tenha mais visibilidade. Hoje, as mídias sociais tomaram uma força muito grande. Eu acho que se a gente tiver a inteligência de usar a mídia social com a velocidade que tem, com o novo consumidor, o novo entrante no mercado, eu acho que a gente tem tudo para que essa ferramenta, ela, como se fala, tem um rastilho de sucesso, um rastilho de pólvora de se espalhar com mais velocidade. E aí vai da gente, lógico, tem que ter uma interlocução entre o governo, entre as empresas, e encontrar esse tom certo e aproveitar. Eu creio muito numa divulgação, do consumidor.gov através de mídia social. Acho que esse é um instrumento que o consumidor está acostumado a usar. Eu acho que ele, sim, é uma grande ferramenta de resolução. Eu, como cidadão, eu comentava com a Juliana, eu uso muito o consumidor.gov, não preciso dizer nome de empresa, já tive problemas que eu não consegui resolver com as empresas. Você entra no consumidor.gov, não tem erro, vai resolver. Você terá a resposta, e as empresas que lá estão, isso é legal, elas sabem que tem um compromisso de responder naquele prazo. Então fica ruim para elas, que ninguém se compromete a algo que vai jogar contra a sua reputação. Deixa eu dizer para vocês o que assim, está sendo feito. É um trabalho de formiguinha, todo dia acordando às 8 da manhã, trabalhando até às 8, 9 da noite. E o trabalho de formiguinha, às vezes, ele funciona mais do que, por vezes, soluções de bala de prata, enfim. Primeiro, conversar com as agências reguladoras para que o canal único de reclamação seja o Gov. Então, eu estava tentando conversar porque, de novo, assim, a regulação ou a legislação é sempre o último caminho. Se a gente tivesse um entendimento, se todas as agências concordassem, né, seria mais fácil. Então, mas foram inúmeras reuniões. Tem um grupo hoje que eu montei lá de regulação com todas as agências, entre outros temas, porque sempre tem tema que o consumidor toca com alguma, né? Veja o caso da Avianca. Então, tem CAD, tem ANAC. Então, o governo tem, o Estado e no mundo todo tem grande problema de coordenação. Então, e a confiança, ela precisa de tempo para ser montada. Você não chega e diz assim, não, vamos trabalhar todo mundo junto. Ah, tá, que legal. Não. Você vai montando a confiança. Acho que não deve estar descartado, se o diálogo não funcionar, né, uma regulação para ser que o Gov, aliás, o governo já baixou um decreto que só tem um portal para o governo, daqui a pouco vai ter que ser, quando não funciona o diálogo, vai ter que ter uma resolução que diga, o único canal de reclamação de todas as agências é o Gov, por exemplo, né, acho que não está descartado. Conversa com o judiciário, porque os advogados, quer dizer, os juristas, eles tendem a ter discussões parnasianas, né? Vocês lembram do movimento da literatura do parnasianismo, era aquele em que a forma interessava mais que o conteúdo. Então, ficam lá em discussões, isso é condição da ação, como se 7 dias fosse afetar, marcar uma audiência para dali a 1 ano, mas tudo bem. Para não entrar em discussões processuais, a verdade é que o Gov entraria no processo eletrônico, o sujeito vai distribuir a ação. Já reclamou no Gov? Não, então clique aqui, porque assim, se o cara já está distribuindo a ação, nada custa de ele clicar ali e fazer a reclamação. Então, tem uma conversa bem adiantada com o judiciário para o Gov integrar o processo eletrônico. Ministério Público, uma conversa também para que os MPCONs tenham, chegamos a pensar até em totens, mas aí, de novo, política pública, né? Esses totens são caros, então estamos analisando. PROCONs, né? Então a gente tem agora está para aprovar um projeto, já está orçado, né, de os chamados kits PROCONs. Então, quem é de PROCON deve ter recebido, porque agora tudo tem que ter, o Tribunal de Contas, inclusive, cobra
política pública baseada em evidência. Então, eu não posso mandar kit e gastar 1 milhão. Por que o senhor gastou isso, secretário? O senhor está querendo ser eleito? Está querendo... Coisa que eu realmente não tenho a menor pretensão. Então, você tem que fazer gasto baseado em alguma política pública. A nossa política pública qual é? Gov. Então eu vou dar os kits para aparelhar PROCONs para usarem o Gov. Então, só que aí primeiro você tem que saber se há essa necessidade desses kits. Aí mandamos essa consulta pública para os PROCONs, recebemos já o retorno. Então a ideia vai ser aparelhar a estrutura de incentivos, né? Aparelhar os PROCONs que aderirem moralmente, por assim dizer, porque é um protocolo, ao Gov e ao EOV, porque nós também agora, essa é uma novidade, nós criamos um novo Ministério da Justiça, Ouvidoria Geral, e nós queremos criar um colégio de ouvidores de PROCONs, então quem aderir, né, esse kit também aderiria a essa ouvidoria geral. Porque não basta só apontar o dedo também para as empresas, tem que ver se nós, governo, estamos fazendo um bom trabalho, né? E aí o consumidor também tem direito a reclamar do Estado, né? Então, é um pouco essa a visão da ouvidoria.